Será que a gente realmente tem controle sobre as nossas escolhas? Ou será que isso é mais uma ilusão? Bem, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar fundo no conceito de livre-arbítrio e, para isso, vamos nos basear no trabalho super profundo do Dr. Adilson Reichert. Este é um conteúdo oferecido pela Neuropsi Online. Essa pergunta, somos os autores do nosso próprio destino? Olha, ela não é de hoje, né? Filósofos, cientistas, todo mundo debate isso há séculos. E a resposta, ou a busca por ela, mexe diretamente com a nossa saúde mental. Vamos pensar juntos? Será que somos mesmo os roteiristas da nossa própria vida? Para a gente desvendar esse tema, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre a ilusão da escolha. Depois, vamos conhecer os arquitetos invisíveis que nos moldam. Em seguida, vamos entender o peso da culpa que essa ideia toda pode trazer. E, por fim, veremos um caminho, da ilusão à agência, ou seja, a um poder de ação mais real. Então vamos começar pelo primeiro ponto, a ilusão da escolha. Sabe, a ideia de que a gente tem livre-arbítrio é quase um pilar de como a gente se enxerga no mundo hoje. Mas, e aqui entra o olhar crítico do Dr. Reichert, quando a gente bota uma lupa nisso, essa ideia que parece tão sólida, bem, ela começa a ficar um pouco mais complexa. O que é o livre-arbítrio, afinal? É essa crença, né, de que nós somos os donos absolutos das nossas escolhas. E se a gente escolhe, a gente é 100% responsável pelo nosso destino. Pensa bem, todo o nosso sistema de leis, nossa noção de certo e errado, tudo isso se baseia nessa ideia. Só que a ciência moderna está começando a contar uma história um pouco diferente. Ok, então o que exatamente coloca essa ideia de controle total em xeque? É aí que a gente entra no nosso segundo ponto, os arquitetos invisíveis. Vamos falar sobre aquelas forças poderosíssimas que nos moldam muito antes da gente sequer ter a chance de escolher alguma coisa. E o Dr. Reichert, em seu estudo, aponta 5 desses arquitetos principais, esses determinismos que constroem a nossa realidade sem pedir licença. Olha só, primeiro, o biológico e de gênero. Depois, a nossa língua nativa. O grupo social em que a gente nasce, claro, e aí vem as crenças, tanto as introjetadas, aquelas que a gente pega da família sem nem perceber, quanto as adquiridas, que vêm da cultura e da sociedade. É como se existisse um software oculto rodando dentro da gente, sabe? Pensa um pouco. Alguém aqui escolheu o próprio DNA? A família onde nasceu? A língua que aprendeu quando era criança? Claro que não. E isso não é só uma influenciazinha. São as estruturas, os alicerces da nossa realidade, que foram definidos sem que a gente desse qualquer ok. E agora, a neurociência entra em cena com algo realmente impressionante, que o Dr. Reichert destaca. Basicamente, os estudos mostram que o nosso cérebro ele já decidiu o que vai fazer segundos antes da gente ter a sensação consciente de que, decidi fazer isso. É de explodir a cabeça, né? Ou seja, o que acontece é que a nossa mente consciente, ela é ótima em criar uma história. Ela olha para a ação que o cérebro já iniciou e diz, fui eu que decidi isso. É uma narrativa que faz sentido, que cria essa imagem de um eu no controle. Mas na prática, como diz a citação, a consciência é a narradora da história, e não a autora. E por que é tão importante a gente entender tudo isso? Porque, e aqui o Dr. Reichert é muito enfático, se agarrar a essa ideia de livre-arbítrio absoluto tem um custo psicológico altíssimo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, o peso da culpa. Essa frase, tudo é uma escolha, a gente ouve muito por aí, né? E ela soa tão bem, tão empoderadora. Só que na prática, para a nossa saúde mental, ela pode se transformar numa verdadeira armadilha. Uma fonte de pressão e de um sofrimento gigantesco. E quais são as consequências? Bom, a gente começa a se culpar de um jeito doentio, a se autopunir por coisas que não estavam no nosso controle. A gente também passa a culpar os outros, a ter menos empatia. Afinal, foi escolha deles, né? Isso gera uma ansiedade que paralisa na hora de decidir qualquer coisa. E, claro, uma frustração enorme com processos terapêuticos, porque a gente espera uma mudança mágica que não vem. Essa citação do Dr. Reichert é pesada, mas é perfeita. A escolha é minha, então eu sou culpado. Isso vira uma sentença que a gente mesmo se dá, uma prisão interna. A gente carrega nas costas o peso do mundo por resultados que foram moldados por 1 milhão de outras coisas, além da nossa escolha. Tá, mas aí fica a pergunta. Se o livre-arbítrio total é uma ilusão, então a gente é só marionete? O destino tá todo escrito e pronto?
Não de forma alguma. E é aqui que o trabalho do Dr. Reichert nos mostra uma saída. Um caminho que não é de resignação, mas sim de uma liberdade muito mais real, mais autêntica. É a transição da ilusão para a agência. E o objetivo aqui, como proposto pela Neuropsych Online, não é trocar uma ilusão por outra, tipo, nada importa. Pelo contrário, é sobre desenvolver uma autoconsciência, mas uma autoconsciência realista e, mais importante, compassiva. O segredo não é lutar contra a nossa programação, mas sim entendê-la para poder trabalhar com ela. E como se faz isso na prática? Através de uma abordagem que integra 3 pilares. Primeiro, a neuropsicanálise, que vai lá fundo para descobrir qual é esse nosso roteiro inconsciente. Depois, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, que nos dá ferramentas para a gente reescrever as crenças que nos fazem mal. E por último, e super importante, a educação social, que nos faz entender que nosso sofrimento não é só nosso, ele está inserido num contexto maior. E o resultado de todo esse processo é uma transformação incrível. A gente deixa para trás aquela culpa tóxica pesada e a substitui por uma responsabilidade saudável. A gente para de se culpar pelo que não controla e foca naquilo que a gente pode sim influenciar. As nossas reações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes a partir de agora. E eu acho que essa metáfora final do Dr. Reichert é que melhor resume tudo. Não somos autores absolutos, mas podemos nos tornar editores mais sábios do texto que nos foi dado. Olha que poderoso isso. A gente não escreveu o rascunho inicial da nossa história, é verdade, mas a gente tem a caneta na mão para editar, para revisar, para reescrever os próximos capítulos com mais sabedoria. No fim das contas, essa é uma jornada para o que a gente chama de agência consciente. É sobre fazer as melhores escolhas possíveis, mas entendendo os limites que todos nós temos. E esse caminho leva a uma vida com muito menos culpa e muito mais compaixão. Esta análise, baseada no brilhante trabalho do Dr. Adilson Reichert, foi um oferecimento da Neuropsy Online, onde a mudança acontece. Para saber mais, o site é neuropsyonline.com.